Então, gente, vamos dar início aqui à nossa aula de revisão. Eu sei que para uma das turmas o conteúdo vai até jurisdição e para outra vai até princípios. Então, se mantenham atentos a esse fato, porque nessa lista de questões nós vamos até jurisdição, tá bom? Aqui no total são 42 questões. No horário de aula normal, eu realmente não teria como conseguir fazer todas com vocês, mas aqui é a correção, então eu vou começar. Questão 1. Após a publicação de determinada decisão judicial, houve alteração na legislação que disciplina o recurso para impugnar o referido pronunciamento do magistrado. Nessa hipótese, o que concerne as diretrizes sobre a lei processual civil no tempo, a interposição do recurso deve ser orientada pela teoria denominada, e tem, gente, isolamento dos atos processuais. Inclusive, eu mandei essa lista para vocês na sexta-feira, com o gabarito. O gabarito está no final, tá bom? Questão 2. A respeito dos atos processuais, dos processos dos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais no direito processual civil, julgue o item subsecutivo. Verificada a sucessão de leis processuais no tempo, a identificação de recurso cabível deve observar a teoria do isolamento dos atos processuais, a qual prevê que a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se a eficácia dos atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada. Está correto? Exatamente isso que exatamente isso que a gente estuda no direito intertemporal. Porque isso aqui, porque eu tinha mostrado para vocês, né, no slide de sistemas de direito intertemporal. E aí a gente. E aí, o que eu tinha escrito agora? Aí eu tinha mostrado para vocês os três sistemas, o isolamento é o que a gente usa, do isolamento é o que a gente usa, a gente tem os da unidade processual e das fases processuais. E aí, dando continuidade. Questão 3. Acerca das fontes do direito processual civil, assinale a alternativa correta. E tem A. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a visão da common law ao definir apenas os precedentes judiciais como fontes formais primárias. Gente, mais a título de curiosidade. Assim, nesse caso, é, um, é uma coisa necessária para você saber fazer a questão. Porque o nosso sistema nosso ordenamento jurídico, ele adotou a civil law, não a common law. Embora a gente tenha, assim, esteja num sistema, atualmente a gente esteja num sistema mais mesclado com a common law. Mas a gente ainda é predominantemente civil law, tá bom? Inclusive, em alguns casos, alguns casos práticos, pode ser que vocês encontrem alguma resistência de magistrados na hora de proferir uma decisão, em uma resistência ao uso de jurisprudência, ao uso dessas coisas. Tem alguns juízes que eles não. Embora seja a obrigação deles seguir com usando precedentes, alguns deles não seguem. Item B. As fontes formais acessórias são utilizadas sempre que se adotar a utilização das fontes primárias. Não necessariamente. Item C. As fontes não formais são utilizadas para suprir as lacunas deixadas pelas fontes formais primárias, como, por exemplo, a analogia. Então, é uma coisa meio esquisitinha, por quê? Porque o nosso direito, ele, entre aspas, ele não admite lacunas. Entre aspas, nós não temos lacunas, porque nós usaríamos de outras formas para remendar a situação. É uma coisa um pouco estranha de dizer, mas as fontes, a doutrina e a jurisprudência esparsa são consideradas fontes formais acessórias. Correto.
E os enunciados, o item é, os enunciados das súmulas vinculantes são considerados como fontes formais. Gente, as súmulas vinculantes, elas são interpretações dos tribunais, e elas são consideradas fontes formais. Está no CPC, inclusive, artigo 927. E aí, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, mas pelo menos por enquanto foquem aqui no conteúdo que a gente está trabalhando. De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar: a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso, podendo errado. Isso daqui poderia acontecer numa situação de direito penal, não chega nem a ser processual penal, é só penal. Aí tem B. A jurisdição civil brasileira será regida com base em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, a jurisdição civil brasileira vai ser regida pelo nosso CPC, mas, sim, tratados, convenções, acordos internacionais podem afetar a nossa jurisdição, desde que sejam, é claro, homologadas. Na ausência de normas que regulem processos administrativos, serão aplicadas de forma supletiva e subsidiária as disposições do Código de Processo Civil. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, podendo a parte prejudicada requerer a anulação do provimento judicial em caso de descumprimento. Item E. Sempre que o juiz for decidir um processo em grau algum de jurisdição, deverá intimar as partes sobre o ato processual a ser praticado. Item correto é o item B. Item B não, item C, item C. Tópicos. Agora vamos para os princípios. Acerca das normas processuais fundamentais do Código de Processo Civil, julgue o item. O direito ao contraditório não é absoluto, como ilustram os pedidos liminares, e inaudita altera a parte, hipótese excepcional em que se afasta a sua incidência. Isso aqui, gente, está incorreto. Por quê? Porque inaudita altera a parte, ou inaudita altera pars, é o que a gente tem nos incisos do artigo 9º do CPC. Só que eles não configuram afastamento do contraditório. Eles configuram deixar o contraditório para depois, porque geralmente o que está acontecendo é uma situação de emergência. Então, eles falam, ok, a gente vai tomar essa decisão por enquanto, e a gente depois dá a oportunidade da outra parte se ser ouvida. Isso é o inaudito altera parte. Mas a gente tem que manter sempre o contraditório, gente. A essência, eu acho que eu posso dizer dessa forma, a essência do processo é justamente o contraditório. Até porque se não houvesse contraditório, não haveria razão para existir processo. Porque se a versão da outra parte não for levada em conta, então não tem nenhum motivo para a gente ter um processo, não tem motivo para a gente estar se desgastando com um processo em que a outra parte nem vai ser ouvida. Então, o contraditório ele tem que sempre ser mantido. Questão 6. Segundo as disposições do Código de Processo Civil a respeito dos atos processuais, julgue o item. Os atos processuais são praticados em segredo de justiça, admitindo-se excepcionalmente sua publicidade, se assim o exigir o interesse público ou social. Isso, gente, está errado. Por quê? Justamente ao contrário. Os atos processuais são praticados de forma pública. E aí, existem casos em que a gente pode ter o segredo de justiça, que são casos em que envolvem divórcio, separação de corpos, aqueles processos que envolvem a guarda de crianças e adolescentes, e alguns que exigem o interesse público ou social. A questão 7. Considerando as normas fundamentais inseridas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando também as hipóteses assinaladas no Código de Processo Civil. Item B. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé processual, e todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva.
Item C. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Item D. Conciliação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser buscados preferencialmente por advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, no início do processo judicial, cabendo ao juiz estimular a mediação, inclusive no curso do processo judicial. Item E. Em regra, o processo, no âmbito civil, começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Gente, aqui o item D é o que está incorreto, tá? O item D é a resposta. Por quê? Porque não é só não tem um preferencialmente. É todo mundo que tem que não é nem buscados, quem buscam esses métodos são as partes. Os advogados, defensores públicos, os membros do Ministério Público e o juiz, eles estimulam. Não é só o juiz que deve estimular, e também não é só a mediação, é também a conciliação. Se eu não me engano, também tem arbitragem, mas eu acho que é mais mediação e conciliação. A arbitragem é uma coisa um pouco mais. Geralmente se organiza um pouco mais quando tem arbitragem, em alguns casos, né? Mas são casos um pouco diferentes do que a gente tem em mediação e conciliação. Questão 8. É obrigação de todos os sujeitos processuais agirem em cooperação entre si e com o julgador. O que? Item A. Revela o conteúdo jurídico do princípio da razoável duração do processo. Item B. Permite não cumprir decisões judiciais que lhes são desfavoráveis. Item C. Corrobora o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Item D. Garante a interposição de recursos, inclusive de intuito manifestamente protelatório. Isso aqui, gente. Eu só vou terminar de ler aqui o item. Item E. Impede a apresentação de questionamentos à decisão judicial. Isso daqui não. Simplesmente não. A gente pode questionar a decisão judicial. Isso vai acontecer principalmente quando vocês estiverem vendo os recursos, que é processo civil 3. Aí, mas o item correto é o item C, corrobora o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Aí a questão de recursos manifestamente protelatórios, a gente viu isso no CPC. Isso daqui é considerado má fé e, a depender da situação, a parte pode tomar uma multinha. Se eu não me engano, até de 10% do valor da causa. Sobre os princípios reguladores do processo civil, é correto afirmar que são mandados de otimização e normalmente devem ser ponderados com outros, não sendo previstos de forma expressa no Código de Processo Civil. Item B. A ampla defesa é um princípio típico de direito material, já que garante ao acusado a chance de provar sua inocência, não apresentando muita relevância no âmbito do processo. Item C. A execução processual é um princípio constitucional, que garante às partes paridade de tratamento no âmbito do processo. Item D. O princípio do devido processo legal não foi previsto expressamente no Código de Processo Civil, vigente, e por isso não é aplicado em processos que tramitam pelo procedimento comum. Item E. A duração razoável do processo garante uma solução em tempo adequado a todas as demandas, porém não se aplica ao cumprimento de sentença. Gente, item correto é o item C. A isonomia processual é um princípio constitucional que garante às partes paridade de armas, de tratamentos no âmbito do processo. Também pode ser chamado de paridade de armas. Questão 10. O atual Código de Processo Civil dedica alguns artigos ao que denominou normas fundamentais do processo, demonstrando, inclusive, o fenômeno da constitucionalização do direito processual. Nesse cenário, é correto afirmar que item A. O processo civil rege-se pelo princípio dispositivo e o processo começa e se desenvolve apenas por iniciativa das partes. Item B. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Sob pena de mal ferir o princípio da imparcialidade, o juiz não deve apontar às partes eventuais deficiências formais no processo para permitir as devidas correções. Item C. Inclusive, eu vou falar um pouquinho disso quando eu terminar de ler os itens aqui. Item C. Embora as partes tenham o direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, artigo 4º do CPC, nosso direito processual civil não admite o contraditório diferido.
entender. A proibição da decisão surpresa, conforme previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, não se aplica quando a matéria sobre qual o juiz deva decidir de ordem pública ou possa ser conhecida de ofício. Item E. Ao alegar sua legitimidade, incumbe ao réu, em sintonia com os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da boa-fé processual, indicar, sempre que tiver conhecimento, o sujeito passivo da relação jurídica discutida. Questão aqui, gente, o item correto é o item E. Isso daqui, gente, no item B, sobre princípio da imparcialidade, correções, isso aqui está completamente incorreto. Por quê? Porque não fere em momento algum no princípio da imparcialidade o juiz chegar lá e falar, olha, que a sua petição inicial, a sua peça processual, ela está faltando as informações, ela está faltando uma informação tal, e essa informação é importante para essas coisas. E aí ele fala, ó, você tem 15 dias para corrigir isso daqui, tá bom? Aí isso daqui a gente vai ver isso principalmente em petição inicial, tá bom? Questão 11. No que concerne aos princípios processuais previstos na Constituição Federal de 1988 e às disposições do Código de Processo Civil, a respeito das normas processuais fundamentais da jurisdição, assinale a opção correta. Item A. O princípio da duração razoável do processo compreende o direito à solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa. Item B. A mediação, a conciliação e a arbitragem são métodos autocompositivos de solução de conflito admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Item C. O princípio do devido processo legal, no aspecto substancial, consiste na exigência constitucional e legal de que ninguém poderá ser privado de seus bens e de sua liberdade sem a observância das garantias processuais mínimas, como o contraditório e o juízo natural. Item D. É dever dos juízes e dos tribunais respeitar a ordem cronológica de conclusão dos processos para proferir sentenças ou acordos, sendo nula a decisão que não a observe. De acordo com os princípios da não surpresa, em nenhum grau de jurisdição o juiz poderá decidir com base em fundamentos sobre os quais as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar, exceto as matérias sobre as quais deva decidir de ofício. Gente, tem correto e tem A. Eu só queria dar uma pinceladinha aqui pelos métodos autocompositivos, porque a autocomposição, ela se baseia na presença de um terceiro não interventor. Por quê? Porque a arbitragem e a tutela jurisdicional, eles são métodos heterocompositivos. Por quê? Porque eles têm a presença de um terceiro interventor. E esse terceiro interventor, ele, de certa forma, toma a vontade das partes e por conta disso, ele toma lá uma decisão que não necessariamente que ele acredita ser a mais correta. A mediação e a conciliação, elas são métodos autocompositivos de ser correto, e a presença do terceiro, existe a presença de um terceiro, só que não é um terceiro interventor. Ele é um terceiro auxiliador. Por quê? Porque ele auxilia as partes a entrarem num consenso. Questão 12. As partes deverão se submeter ao que for decidido pelo juiz, tendo em vista o princípio, item A, da territorialidade, item B, da investidura, item C, do juiz natural, item D, da inevitabilidade, item E, da indelegabilidade. Aqui é o item. Aqui é o item D, inevitabilidade. É aquela questão a decisão do juiz será aplicada às partes em caráter inevitável. É isso, basicamente. Item 13. Questão 13. Denomina-se nesta da jurisdição o princípio processual que impede o juiz de prestar a tutela jurisdicional sem a necessária provocação do jurisdicionado. Gente, isso está correto. Sem tirar nem pôr o princípio da inércia da jurisdição sem tirar nem pôr isso aqui que está escrito. 14. O chamado princípio da proibição da decisão surpresa significa que A. O juiz não pode decidir em primeiro grau de jurisdição. Olha, gente, eu vou logo adiantar aqui para vocês que essa questão, os itens, eles são basicamente a mesma coisa, com pequenas alterações. E também a letra de lei. Então,
eu vou logo adiantar, que é o item D. Por quê? Porque o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Aqui em cima são pequenas alterações que a gente tem. Questão 15. O princípio do juiz natural garante que, item A, o juiz não possa determinar de ofício a produção de prova. Item B, o juiz deve avaliar as provas dos autos segundo sua convicção pessoal, desde que de forma fundamentada. Item C, a fixação do órgão jurisdicional competente para o julgamento de determinada demanda ceder a partir de regras objetivas previamente estabelecidas. Item D, o juiz deve zelar pela igualdade das partes do processo, tomando as providências necessárias para suprir vulnerabilidades processuais. Gente, aqui é o item C. O princípio do juiz natural é a fixação do órgão jurisdicional competente para o julgamento de determinada demanda se dê a partir de regras objetivas previamente estabelecidas. Questão 16. Acerca das normas processuais fundamentais no processo civil, julgue o item. A razoável duração do processo não se confunde com a celeridade jurisdicional, mas sim com a necessidade de que a prestação jurisdicional busque eficiência e evite os chamados tempos mortos do processo. Tá correto? Porque, como eu já falei aqui, gente, não adianta a gente fazer um processo e fazer correndo, fazer sem nenhuma atenção, sem nenhum cuidado, porque diretamente ou indiretamente nós estamos lidando com pessoas. Então, na hora de se avaliar a situação, tem que haver uma cautela necessária. É claro que não sendo ela uma situação morosa, é claro. Questão 17. Quanto aos princípios do direito processual civil, julgue o item. O princípio da igualdade processual, também chamado de princípio da paridade de armas, estabelece que as partes devem receber rigorosamente o mesmo tratamento. Isso aqui está incorreto. Por quê? Porque, embora a gente tenha na nossa Constituição todos são iguais perante a lei, a gente sabe que materialmente, porque essa questão de todos somos iguais perante a lei é uma questão formal. Mas a gente, no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim que funciona. E o princípio da paridade de armas, ou o princípio da isonomia, ou igualdade processual, está aí para estabelecer uma similaridade de situações. É uma simulação ai, meu Deus do céu. É uma simulação de similaridade. Por exemplo, quando a gente fala, que eu já falei aqui para vocês, que é em casos em que a gente tem o direito do consumidor, que aquela questão de ônus da prova no direito do consumidor, o que acontece? Porque quem alega é quem tem que provar. Só que no ônus da prova, no direito do consumidor, eles consideram o seguinte: quem é que vai ter mais chance de provar essa situação? Essa pessoa física ou essa pessoa jurídica que tem toda uma estrutura, uma organização, um controle de entradas e saídas de fluxo de mercadoria? Quem é que vai ter mais chance de provar alguma coisa aqui? Eles falam, então, nessa situação, vamos inverter o ônus da prova e quem cabe provar é a empresa nessa situação. Agora, vamos para a questão 18. O artigo 1º da Lei 13.105/15, que é o novo Código de Processo Civil, trata sobre as normas processuais do Código Civil, ao preceituar que o processo civil... isso daqui, gente, é a mesma coisa daquela outra questão, que é letra de lei, só que tudo é basicamente igual, com exceção de pequenos detalhes. Então, eu vou adiantar aqui, que é o item B. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
O princípio, questão 19, o princípio tananã não está contemplado no Código de Processo Civil. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Item A, da inércia da jurisdição. Item B, da observância categórica da ordem cronológica de conclusão para proferir decisão. Item C, do contraditório e da ampla defesa. Item D, da cooperação processual. Item E, da boa-fé. É o item B, gente. Porque observância categórica da ordem cronológica de conclusão. Porque no nosso CPC antigo, gente, na redação antiga, na verdade, desse nosso CPC atual, na redação antiga dele, eles tinham que seguir obrigatoriamente a ordem de conclusão. Só que a redação logo depois foi alterada, falando que a gente tem que seguir a ordem cronológica de forma, assim, preferencialmente. Preferencialmente. O ideal é que se siga preferencialmente, mas pode ser que não aconteça. Questão 20. Um sistema processual civil que não proporciona à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Se é ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Voltado para a concepção democrática do atual do processo justo, o CPC promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes. Isso aqui está correto, gente. Por quê? Porque não adianta nada você dar à parte o direito dela falar sem ela poder, sem nessa fala dela, sem nessa oitiva que a gente está fazendo, não possibilitar a parte, a real, qual que é a palavra? Real influência na decisão do juiz. Por quê? Porque o contraditório, gente, de novo, o contraditório efetivo, ele é a base do nosso processo. Só que, e o contraditório, ele está aqui justamente para a gente poder influenciar a decisão do juiz. Então, e não havendo essa questão de se ouvir de forma verdadeira, assim, só ao invés de realmente ouvir, se levar em consideração o que está sendo dito pela parte, a gente só considerar a gente ouvir por ouvir, não é ouvir de verdade, aí não adianta muito quando isso acontece. Só um instantinho aqui, rapidinho. Pronto, aqui ajeitei o negócio. Item questão 21. Em relação aos princípios constitucionais do processo civil, considere os enunciados seguintes. Item 1. A publicidade processual é a regra geral prevista tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Civil. As exceções a este princípio são estabelecidas por meio de rol taxativo em ambas as normas legais citadas. Gente, isso daqui, esse item 1, a gente vai marcar aqui, ó. Aí, esse item 1 está incorreto, por quê? Porque ele não é previsto na Constituição Federal, ele é previsto no CPC, mas não na Constituição. Item 2. O princípio da isonomia processual não deve ser entendido abstrata, e sim concretamente, garantindo às partes manter paridade de armas, como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. Assim, a isonomia entre partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual na medida dessa desigualdade. Está correto? Item 3. A razoável duração do processo abrange sua solução integral, incluindo a atividade satisfativa, assegurados os meios que garantem a celeridade da tramitação processual. Isso está correto, gente. Item 4. O princípio do contraditório processual aplica-se apenas à matéria dispositiva, mas não às matérias de ordem pública, casos em que o juiz poderá agir de ofício presidindo-se da iniciativa prévia das partes.
Então, essa questão a questão do contraditório cabe sim à matéria de ordem pública, e ele não pode simplesmente, e o juiz não pode simplesmente abrir mão da oitiva das partes. Então, o item correto aqui é o item D. Questão 22. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir, apontando o princípio correspondente. O processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido andamento, cabendo ao juiz zelar pela rápida e eficaz solução da lide em obediência ao princípio tananã. Aí é item A, da segurança jurídica. Item B, do duplo grau de jurisdição. Item C, do impulso processual oficial. Item D, da oficialidade. Item E, da disponibilidade e indisponibilidade. Gente, aqui é o item C, impulso processual oficial. Por quê? Porque, embora as partes deem início e elas precisem tomar iniciativa em algumas situações, a maioria, no restante dos casos, quem mantém o processo em andamento é o próprio juiz, é o magistrado. Ele que faz diligências lá, ele que intima, fala, tem que fazer isso aqui, questão de provas, por exemplo. Algumas provas, eles precisam de que o juiz fala, sim, pode, que o juiz dê meio que uma autorização, sabe? Aí vamos para a questão 23. Assinale a alternativa que apresenta o princípio e sua respectiva característica. Item A. Princípio do livre convencimento motivado. O poder do juiz de decidir fundamentadamente, de acordo com sua convicção jurídica, observando os fatos e as provas existentes no processo. Item B. Princípio da instrumentalidade. Determina que todos os atos processuais devem ser informados aos envolvidos e aos seus respectivos procuradores. Item C. Princípio da disponibilidade. O direito de ação não pode ser negado àqueles que se sentirem lesados em seu direito. Item D. Princípio do juiz natural. Cabe ao juiz dar continuidade ao processo em cada uma de suas etapas até a conclusão. Princípio do direito de ação, possibilidade de que os cidadãos tenham de exercer ou não seus direitos perante a administração pública e ao Poder Judiciário. Item correto é o item A. Questão 24. Assinale a alternativa que corresponde à definição do princípio da efetividade do processo. Item A. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Item B. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Item B. Item C. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Item D. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Item E. Todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas suas decisões sob pena de nulidade. Gente, todos esses itens aqui, eles estão corretos, mas para essa questão, o item correto é o item C. Tá? É o item C. Questão 25. Dispõe o CPC que o juiz decidirá o mérito dos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte. Esse enunciado compreende os princípios, item A, da distrição ou congruência da persuasão racional, item B, do impulso oficial e dispositivo, item C, da distrição ou congruência e dispositivo, item D, da persuasão racional e do livre convencimento, item E, do livre convencimento e da eventualidade. Aqui, gente, a questão é item C. Por quê? Porque o juiz ele não pode decidir fora do que foi pedido. O pedido, vamos falar assim, o pedido da decisão da petição inicial foi até 10 mil reais, foi 10 mil reais, o juiz só pode dar um valor até 10 mil reais. Por quê? Porque ele pode considerar que
que a parte está completamente correta nessa situação, ele pode considerar que a parte está pedindo um valor um pouco alto, um pouco elevado, e que não há necessidade desse valor inteiro, é claro, sendo fundamentado, e com a oitiva da outra parte, é claro, mas ele não pode passar de 10 mil, né, de 10 mil reais nessa situação. E o princípio do dispositivo, que a parte precisa tomar iniciativa. Pessoal, ó, eu vou fazer assim para ficar mais tranquilo. Essa aqui é a primeira parte da revisão, que vai até, que vai até princípios, e aí eu vou gravar uma outra aula que é sobre jurisdição. Então, eu vou parar aqui e eu vou terminar essa gravação. E aí eu vou enviar para vocês já já, e eu faço a parte da jurisdição separada. Vou falar isso no começo da gravação de jurisdição.